Well, congratulations. How are you feeling? Parabéns, como você está se sentindo? Muito obrigado, estou me sentindo muito bem, feliz. E é isso, feliz. Thank you very much. I feel great and happy. That's it. I feel happy. Did you expect the fight to go as long as it did? I know there were lots and lots of breaks. How did it feel to have to fight that long and keep stopping and fight, stop, fight? Você esperava que a luta fosse tão longa e com vários intervalos paradas, né? Paralisações por golpes baixos. E como foi ter uma luta longa e ter que se recompor, esperar e analisar e ter outra paralisação? Eu sabia que ele era um cara duro, né, um cara bom de jiu-jitsu, bom de wrestling. Eu sabia que ele tinha o game plan dele era esse, colocar eu para baixo, tentar me finalizar. E eu tinha duas coisas na minha cabeça. Eu nocautearia ele rápido até o segundo round ou seria por pontos. Então, eu estava com isso na cabeça, eu sabia que essa luta poderia ser por pontos, mas os break ali, o primeiro foi, né, lógico, foi um golpe baixo, então foi necessário. O segundo já, eu sei, eu sou lutador, eu sei quando o golpe encaixa, né, um golpe legal encaixa, eu sei que foi o migué dele para poder descansar, porque ele estava muito cansado, e infelizmente me tiraram um ponto, porque o chute pegou na coxa e resbalou para cima, então não foi, né, eu acho que a regra mudou, mas eu acho que foi mais migué dele do que realmente ele sentiu. I knew he was very tough, has a really good jiu-jitsu, really good wrestling, and I knew his game plan was this game plan, his strategy. And I had two things in mind. I was 100% confident that either I would knock him out fast or the fight would go by decision. I had this in mind. I knew that could happen. And my first kick actually was illegal. I'm sorry for that. But the second one, I'm a fighter, so I know when the kicks hit. And I think it was an excuse. He was taking the chance to, because he was tired, so he was taking the chance to rest a little bit. And unfortunately, they took me one negative point. But I think it was an excuse. Was there anything about him that surprised you? Teve alguma coisa nele que te surpreendeu? De forma alguma. Eu assisti todas as lutas dele, eu me visualizei lutando com ele todas as noites antes de dormir. Antes de vir para cá, eu assisti a luta dele de novo. Me visualizei lutando com ele de novo, então eu sabia tudo que ele ia fazer dentro do octógono, eu estava pronto para tudo. No, not at all. I watched all his fights, and before even to sleep, I was watching his fights every single night, so I could see myself fighting him. And even before today, even before driving to here, I was memorizing and thinking, how would I fight him? So there's no surprise at all. What did you think of your performance overall? Como você analisa, o que você acha da sua performance depois de tudo? Feliz, né? Levar a vitória para casa, eu acho que era o mais importante aqui hoje. Eu vim para buscar o nocaute, eu sabia que eu tinha condições de nocautear ele. Não consegui, mérito dele também, ser um cara resistente, ele aguentou alguns golpes duros ali, limpos, mas acima de qualquer coisa estou muito feliz. A gente vai voltar para casa, a gente vai sentar e rever a luta e acima de tudo feliz. I'm happy. Winning is the most important thing, right? So, and I got the victory, so there's no reason to complain. But I came here looking for the kill, but I couldn't. So, because of him, actually, he was very tough. So he took a lot of clean shots because he's a tough guy. But I'm happy. I'm going home. I'm gonna sit and watch the whole fight and see what I can learn from. When do you want to get back in there? Quando que você quer voltar ao octógono? Eu queria lutar o mais rápido possível, né? Por mim, eu lutava semana que vem junto com meu irmão Charles Oliveira, só que a gente sabe que é meio difícil disso acontecer. Só que eu vou estar pronto para lutar quando o UFC me chamar. Eu quero muito lutar em São Paulo, vai ter o UFC, ouvi rumores que vai ter um UFC dia 4 de novembro, né? Então, seria um sonho poder lutar em São Paulo. I want to fight as soon as possible. To be honest, I would love fighting next week with my brother Charles Oliveira, but I know that probably is not going to happen. But I'm going to be ready whenever UFC wants me to fight. And I've heard there's some rumors that UFC is going back to São Paulo in November, and would be a dream fighting there because I live there. Do you have a dream opponent for that card?
Você tem um oponente dos sonhos para aquele card em São Paulo? Ah, nunca até então não tinha pensado em ninguém, mas tem um cara que está no top do ranking aí que eu quero muito entrar nesse ranking também. É o Adrian Yanez, seria uma luta muito empolgante para esse card aí. So far, I've never thought about it, but right now, when I was checking, there's one guy in the rankings, Adrian Yanez, and I want to be in the rankings, so I think would be a good name to fight there in São Paulo. Thank you. Daniel, congrats on the win. When we earlier in the media day, we got to talk to people like Alex and Daniel Pineda that don't really watch fights of their opponents because they think too much of what they do. You just mentioned that you do. What do you look for? What do you study in your opponents when you watch tape? No Media Day, ele teve a oportunidade de falar com outros lutadores que não estudam muito, não assistem muito as lutas dos adversários. Você acabou de falar que você estudou muito o seu adversário. O que você tira de lição? Como é para você? O que você busca quando você assiste tanto as lutas do seu oponente? Houve um grande general japonês que dizia que se você não conhece o seu adversário e vai para a batalha com ele, você vai ganhar uma e perder várias. Agora, quando você se conhece e conhece seu adversário, você vai sempre ganhar. Então, eu estudo, eu tento visualizar o que ele faz de melhor, né? Quais os golpes ele joga com mais frequência, onde estão as brechas dele, a reação dele quando ele apanha, a reação dele quando ele tenta botar para baixo. Então eu estudo tudo que eu posso ali, eu tento analisar a luta. There was a great general, Japanese general, that he used to say that when you go to the war and we don't know your opponent, you're going to lose a lot of battles. You're going to either win or lose, but when you know your opponent, you're going to win most of the times. And so that's why I study a lot. And I try to see everything that he does really good, and I try to see all his holes, whatever I can take advantage of in his game, everything he's able to do. So yeah, I try to be more prepared than ever for every single fight. Excellent. It showed. And just, I'm curious to kind of elaborate what you were talking about with Amy. You had to stop and then continuation, and then another blow, a low blow, continuation. How do you control your breathing? What do you do? How do you reset? Because that way there's no change in the adrenaline or that you get cold while you wait, not knowing how long you're going to wait for the fight to resume. Você falou recentemente sobre a luta ser paralisada, voltar. O que você faz em relação à sua respiração? Porque você não pode ficar muito frio, mas também não tem a adrenalina da luta, você tem que se manter ativo. O que você faz num momento como esse? Principalmente eu tento não deixar minha mente sair da luta, né? Que quando você tem essa pequena pausa, sua mente começa a ir distante, começa a pensar num corner que está de fora, você começa a escutar a arquibancada. Então, no primeiro momento, eu tentei ficar ativo, pular, manter meu coração batendo rápido. Né? O Lima não falou, mas quando eu olhei para ele, ele gesticulou, continua pulando, se mantenha vivo, se mantenha alerta. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, porque a mente da gente é traiçoeira. Quando você tem essa pequena pausa, você começa a escutar a torcida, começa a escutar fora do octógono e você tem que se trazer para dentro ali e se manter aceso o tempo todo. First of all, I don't let my mind goes away. When you stop the fight, you start listening and thinking about your corner, listening to the fans, listening to everybody around the cage. So I was trying to keep active, jumping and trying to keep my heart beating. And then I looked to my coach, Diego Lima, and he told me to keep jumping. So I was trying to keep focus in my mind to stay there inside the cage. Excellent. Thank you, sir. Congratulations on the win. Obrigado.